Então, o que está acontecendo é muito curioso, porque Silicon Valley que hoje domina a economia americana, tá? Porque se você tirar essas transações bilionárias dessas 7 empresas, o PIB americano está flat, o PIB americano não foi para lugar nenhum, porque eles não produzem nada. O número de data centers explodiu de uma maneira tão grande que não tem entrega de memórias para o consumidor como nós. Então, daqui a pouco, um laptop, um desktop, um próprio telefone vai explodir de preço, porque os componentes não estão sendo entregues para essas indústrias de varejo. Estão sendo todos canalizados para os data centers. E outro dia começou a acontecer isso com os hard disks. Para pensar numa brincadeira dessa. Não vai ter hard disk no mercado. Tá? Então, todos que estão nos ouvindo, toda noite, abracem seus laptops, deem beijo, peçam para eles, né? Rezem com eles para o Deus do silício, porque a coisa vai ficar séria, tá? Porque a demanda é como se você tivesse um gigantesco aspirador. Os data centers, eu chamo eles de parasitas digitais. A diferença do parasita digital para o parasita que a gente conhece da biologia é que o parasita orgânico precisa manter o hospedeiro vivo, senão ele morre. O parasita digital não está nem aí com um hospedeiro orgânico. E para esses sociopatas do Silicon Valley, esses 7, 8 caras, a espécie humana não é prioridade. Tá? Então, quando você cria uma cadeia de parasitas digitais, é como se fosse um aspirador gigantesco de água, eletricidade, terreno, incentivos fiscais. E o que ele produz de verdade para a sociedade, fora o slop de inteligência artificial, que não serve para nada e não gera nem dinheiro. Tá? Ele não produz empregos em grande escala, o número de empregos é mínimo, é pequeno, depois que ele está construído, não gera grandes empregos. Ele produz poluição sonora, poluição do terreno, poluição das águas ao redor, porque ele despeja a poluição deles nos rios, poluição ambiental, tá? E mais do que isso, ele basicamente mata milhões de empregos. Ele não gera empregos. A soma total dos empregos, se você puser todos os efeitos indiretos e as externalidades ao redor dos data centers, porque boa parte do que ele produz vai ser usado por empresas para mandar a gente embora. Tá? Hoje, uma das empresas, não sei se vocês viram a notícia hoje, a empresa do Dorsey lá, do Jack Dorsey, que é o criador um dos criadores do Twitter, basicamente, e do LinkedIn também, acho que ele é um dos investidores, ele basicamente demitiu 50% da empresa dele em um dia. Ele vai se arrepender porque as ferramentas que ele vai usar não vão substituir os funcionários que ele mandou embora. É só para economizar dinheiro. Mas por que eles estão economizando tanto dinheiro? Esses caras não são trouxas, eles sabem que a AI não vai substituir, a inteligência artificial não vai substituir os funcionários. Eles estão economizando no salário dessas pessoas para investir em hardware, para comprar GPUs, para construir data centers, tá? Porque eles estão ficando sem cash flow. Se você for olhar a reserva de dinheiro vivo dessas grandes empresas, né, Microsoft, Google, a Oracle está quase sem dinheiro, tá? É só se olhar os gráficos que são públicos, você tem acesso a esses dados. Eles estão consumindo o cash flow para investir nesses data centers. Eu estou falando nos últimos meses de um grande herói meu, que eu tenho há anos, né, desde que eu cheguei nos Estados Unidos, chama-se Lewis Mumford, que é um grande autor americano, né, que escreveu talvez o maior tratado sobre a história da tecnologia. São 3 volumes espetaculares, aliás, 4 volumes espetaculares. Eu acabei de reler a obra dele, eu tinha lido já para o meu último livro de neurociência e tal. E o que ele fala lá? O capitalismo é assim, enquanto eles estão ganhando dinheiro, o Estado não serve para nada. E o dinheiro eles usam nas aventuras deles. No momento em que a coisa aperta, o Estado tem que nos salvar. Porque se não nos salvar, colapsa. Minha empresa vai colapsar, vão perder milhares de empregos. Então é isso. A receita não mudou. O próprio Sam Altman falou em dezembro, quando começou o rumor de que essa empresa dele, que já gastou 100 bilhões de dólares, estava indo para o vinagre rapidamente. Não tem problema, qualquer coisa,
o governo americano nos garante. Eles já jogam com essa hipótese. Então, o que eles fizeram? Eles, basicamente, eu falei isso outro dia, eu vou repetir, não sei se vocês lembram do Mark Twain, que é o meu escritor favorito americano. O Mark Twain falava o seguinte, os Estados Unidos têm a melhor democracia que o dinheiro pode comprar, né? E é a pura verdade. Essa eleição, os caras investiram centenas de milhões de dólares para eleger alguém que abria as portas. Tanto é que eles estavam todos na posse. Aquilo parecia a posse do imperador romano, de Júlio César. Estavam todos eles na primeira fila, todos os barões das Big Techs. E por isso que quando eu publiquei esse livro aqui em 2020... a minha mãe, que tem 87 anos, leu o livro e falou, meu filho, isso aqui não é ficção científica de jeito nenhum. Eu falei, como não, mãe? Ela falou, não, isso aqui é um ensaio jornalístico. Tá tudo acontecendo. Né? E tá. Esses caras não acreditam em democracia. O Peter Thiel, que é um dos caras por baixo do pano que financia, né, boa parte dessas loucuras, ele acredita que o mundo tem que ser governado por uma monarquia tecnológica. Um CEO de tecnologia tem que ser o grande rei, o grande imperador do mundo, e que ele acabou de publicar um texto onde ele diz que as massas, o que quer dizer nós, não podemos ter acesso aos segredos da monarquia tecnológica, que isso é só para a elite que governa, porque as massas não têm condição de decidir o que é bom ou o que não é, entendeu? E não, nesse sentido, o Sam Altman aqui, uma semana atrás, falou o seguinte, vocês estão reclamando do consumo de eletricidade para treinar um modelo no data center? Quanto de eletricidade é gasto para treinar um ser humano até os 20 anos de idade? Ele comparou um data center com um ser humano e errou na conta, tá? Porque se você fizer a conta das calorias e do consumo energético, é quase 1000 vezes menos do que um data center. Mas, de qualquer maneira, para ele, o data center e um moleque de 20 anos são equiparáveis. O que mostra claramente um grau de sociopatia típico, né? Nenhuma empatia humana, nenhum tipo de conexão com a espécie. Então, para eles, se boa parte da humanidade perder o emprego, morrer de fome, morrer de pestilência e desaparecer, tudo bem, desde que eles mantenham os brinquedinhos e o business plan deles, entendeu? Eles não têm a menor conexão com a espécie. Aliás, eu acho que, na realidade, esses caras estão quase virando uma outra espécie. Agora, vocês viram o que aconteceu recentemente numa certa lista do Epstein. Ontem, um prêmio Nobel, que eu conheço, prêmio Nobel de Neurociência, de Medicina, teve que renunciar no Instituto da Colômbia porque ele ia lá jantar com o cara. Nosso querido Chomsky, beijos e abraços a vida toda lá com o cara, mesmo depois da condenação do cara. Nomes famosíssimos da Harvard, do MIT, todos lá, porque, né, os caras doavam dinheiro para as universidades, tudo virou um negócio. As universidades americanas estão morrendo, porque elas sem o dinheiro público federal, elas morrem, as de pesquisa, né, as que fazem ciência, as mais famosas. A Johns Hopkins, a última vez que eu olhei nos números, que é uma das mais... no Brasil ela não é tão conhecida, mas é provavelmente uma das maiores em dotação orçamentária do governo federal americano, recebia mais de 1,5 bilhão por ano para fazer pesquisa. A pobre Duke, onde eu trabalhei quase 30 anos, recebia 400 e poucos milhões. Sem esse dinheiro, o business plan das universidades acaba. Elas desaparecem. Que é o que eu estou achando que vai acontecer, a propósito, tá? Ele está sufocando as universidades, cortando esse dinheiro. E aí não tem como rodar o negócio. Mas o que você vê, cientistas famosíssimos ali, o Larry Summers, ex-presidente da Harvard, ex-ministro da Fazenda do Bill Clinton. Tá? Um dia eu fui convidado para dar uma palestra em Davos, em 2007. Esse cara veio falar comigo depois da minha palestra. Aí ele falou, não sei o que. Eu falei, não, eu estou fazendo um instituto no Brasil, tal. Ele vira para mim, o Brasil não conta. O Brasil não está nem no radar. Assim, a arrogância, nunca encontrei gente, talvez só na academia mesmo, mas o cara completamente arrogante. Ele veio me procurar para fazer uma pergunta e me deu uma resposta dessas, atravessar, né? No momento que o Brasil estava, né, começando a entrar no mapa de todo lugar.
Então, você tem elites da universidade que estão se imiscuindo com essa elite financeira, ou pelo menos fizeram isso anos atrás, porque a busca por dinheiro para a universidade, para os laboratórios, para os institutos é incessante. Né? Eu passei 20 e tantos anos, 30 anos, vivendo esse dilema contínuo, né? De ter que levantar dinheiro, você levantar dinheiro para manter o seu laboratório funcionando. Né? Só que, evidentemente, eu fui financiado a minha carreira inteira pelo NIH, que é o órgão do governo federal em projetos de pesquisa para o governo federal. Agora, as grandes universidades em Nova York, em Boston, elas têm departamentos de fundraising privado. Tá? E nós estamos falando de centenas de milhões de dólares. Esse instituto que o Prêmio Nobel teve que pular fora foi financiado por um cara lá de Nova York, 250 milhões de dólares a doação dele, tá? Para um instituto. Então, é quase surreal. E as universidades ficaram viciadas nisso. Então, tem muita gente, sim, na comunidade científica protestando, falando. O grupo de cientistas americanos que trabalha no clima estão aí falando em todas as redes sociais. A mídia americana não dá bola mais, mas eles estão desesperados mostrando os efeitos que estão ocorrendo do aquecimento global. Nós estamos vendo, olha o que aconteceu agora em Juiz de Fora, né? Olha o que está acontecendo em Portugal há poucas semanas. Não é um efeito localizado, é no mundo todo. Enchentes em todos os lugares, furacões com... Né? Nós tivemos anticiclones aqui no sul do Brasil, no sudeste e sul do Brasil. Vocês devem lembrar, alguns meses atrás, a gente não pôde conversar porque eu estava aqui sem luz. O telhado... Nós também. eu estava aqui... Quando eu estou no Brasil, que eu fico aqui, um pedaço do telhado foi embora. Eu já tinha visto tornados o tempo inteiro nos Estados Unidos. Na minha casa tem um porão, você se esconde lá embaixo, toda casa tem. Mas eu nunca tinha experimentado uma ventania daquelas aqui no Brasil, na minha vida inteira, 65 anos. E agora está acontecendo, e ninguém está prestando atenção, porque a gente não consegue, e nem o Brasil, tá? A gente não consegue sair do vício dos combustíveis fósseis, não consegue, né? Aliás, diga-se de passagem, pegou muito mal o anúncio de fazer poço de petróleo lá no Amapá uma semana antes da COP, tá? Aqui ninguém falou nada, mas fora daqui foi um auê, tá? Porque ninguém entendeu nada. Como assim? Né? Mas, enfim, a gente não consegue se divorciar, e no Brasil especificamente, desse modelo de exportar commodities, né? de não aproveitar num plano nacional estratégico, um plano de Estado, não um plano de governo, a inteligência brasileira. A questão dos dados aí, que está todo mundo debatendo, o Brasil tem profissionais extremamente competentes, tem gente de ponta que pode fazer um projeto nacional de verdade. O que está sendo proposto aí, várias pessoas estão falando, não serve para nada. Nós estamos abrindo os portões para as big techs trazerem o lixo deles aqui. E não vai ter transferência de tecnologia nenhuma. Porque os caras trazem os chips deles, põem lá no armazém, no data center, e aí? Não acontece nada do ponto de vista de transferência de tecnologia, tá? Então, as pessoas dão uma ouvida de um barato que tem um verniz que soa como progresso, e como o Lewis Mumford gostava de dizer nos livros dele, todo político adora a palavra progresso, ele não entende patavinas do que é, e do que vai ser os efeitos colaterais de certos tipos de progresso, porque nem todo tipo de progresso é positivo. Né? Tem várias coisas que nós abandonamos desde a Revolução Industrial que foram terríveis, foram horrendas, e não levaram a nada de positivo, tá? E esse é o drama, esse é o nosso drama. A ciência e tecnologia no Brasil, ela não é discutida como uma política de Estado. Ela não é levada a sério, entendeu? Você vai na China, é outra coisa. É o outro nível de debate, outro nível de discussão. Mas eu queria só voltar um pouco, você falou aí dos Estados Unidos, o império colapsando, as ações das elites, as ações do governo. Queria saber as suas observações sobre a movimentação da reação a isso, né? Então, parece que especialmente depois das ações criminosas do ICE, tem um levante da população como há muito não se via.
Qual Não, o significado disso? Isso pode ter uma interferência na política norte-americana? veja, Enfim, como você vê os movimentos populares e até de solidariedade entre a população? não, em Minnesota isso ficou muito claro, né? A reação, tanto é que 2 americanos, que a gente sabe, né? 2 americanos foram mortos a tiros, né? Todo mundo sabe disso, todo mundo viu, mas a reação da sociedade civil em Minnesota e em outros lugares, em Chicago, por exemplo, foi enorme. Tanto é que o ICE foi embora de Chicago, não conseguiu, mesmo em Nova York, né? Agora, o que eu estou surpreso, por exemplo, em Denver, em lugares em Indiana, na Geórgia, que é um estado republicano do sul dos Estados Unidos, tá? Os caras começaram a bloquear os data centers. A pressão da comunidade local foi tão grande nos conselhos. Lá não tem a Câmara como a gente conhece aqui, na Câmara, né, municipal, de vereadores, do jeito que a gente conhece. Mas tem esses conselhos onde a população vai nas reuniões, né, com o prefeito e com outros dirigentes da cidade. E esses lugares que eram 10, 15 pessoas que iam, estão lotados. E está cruzando o limite político. Não é um troço que foi polarizado. Os caras, por exemplo, teve um fazendeiro recentemente, eu não sei se é em Iowa ou eu estou esquecendo o estado, mas é um fazendeiro que ofereceram para ele $15 milhões para ele vender a fazenda para fazer um data center. Ele recusou. Aí ele vendeu por $2,5 milhões para uma ONG para fazer um parque, para fazer uma reserva, porque ele falou: eu não vou destruir a minha vida inteira. Eu vivi a vida inteira nessa fazenda, eu não vou transformar isso num cubo de concreto. Eu fiz uma postagem há algumas semanas, só para ver a reação, no Twitter. Eu falei o seguinte, tirando todas as questões do direito trabalhista, tudo isso aí, tá? Eu falei, os faraós construíram pirâmides. A Igreja Católica construiu catedrais, né? O século XXI construiu data centers. Eu falei, vejam a comparação da destruição até do conceito de estética, tá? As pirâmides estão aí, 5.000 anos, 3.000 anos, sei lá quanto. As catedrais sobreviveram. O Michelangelo pintou lá a Sistina, está lá até hoje. Antes de entrar aqui, a Rádio Cultura me fez o favor de tocar o terceiro concerto de piano de Rachmaninoff, só com um tal de Horowitz, que era amigo do Rachmaninoff. Tá, o Rachmaninoff deu na mão dele o concerto, falou assim, você toca melhor do que eu. E a cultura hoje, pura coincidência, é o meu concerto favorito, tá? Os caras tocaram o concerto inteiro. E eu fiquei pensando, nenhuma IA vai criar um barato desses. Nenhuma. Não tem a menor chance. Eles vão copiar, eles podem copiar as estatísticas, fazer o Rachmaninoff digital, mas nenhuma IA vai aparecer com o novo Beethoven, tá? E o Horowitz, que é o maior pianista da história, você ouve o cara tocar, você quer... É como se o piano fosse levantar voo e você vai junto, você vai na esteira. Essa é a condição humana que nenhum sistema algébrico, nenhuma fórmula, nenhum algoritmo é capaz de criar. Tá? E é isso, por incrível que parece que está sendo despertado com esse movimento de oposição aos data centers, porque surgiu um movimento que eu acho que tem que ser criado aqui também no Brasil, que chama-se Human First. Os caras estão começando a boicotar os Estados Unidos, a sociedade americana é boa de boicote, é isso que eles sabem fazer, tá? Eles estão começando a boicotar empresas que estão usando IA, inteligência artificial, e demitindo seres humanos, tá? Então o movimento chama Human First. E eu vi um post meses atrás no Twitter, falei, ixi, isso aqui não vai durar uma semana. Tá em todo lugar. Tá começando a aparecer em todo o que é canto, tá? Então, aí, ontem surgiu uma sátira mostrando que há 20 anos os Jeff Bezos, o Musk, os caras envelhecendo, né? E o discurso dos caras é o mesmo, né? E eles falam, nós demitimos centenas de milhões de pessoas, eles têm tempo na mão, o que nós vamos fazer? Nós vamos pôr eles para rodar, tá no meu livrinho aqui, nós vamos pôr eles para rodar nas bicicletas para gerar energia e reabastecer as baterias dos nossos data centers. Tem até um monte de gente andando de bicicleta lá, porque não sobrou nada para o ser humano fazer, né?
Então, o que esse movimento lá começou a mostrar? Começou a mostrar que o produto IA ele é detrimente, né? Ele cria desafios em todas as dimensões da vida humana, do mercado de trabalho ao próprio cérebro do ser humano, porque começaram a aparecer estudos mostrando o que acontece se você começa a fazer uma imersão completa no chat GPT, né? Começou a surgir os primeiros estudos neurofisiológicos, cognitivos, mostrando a devastação que o pessoal está começando a sofrer, né? E aí, esse movimento está trazendo todas as dimensões nefastas, que não são só perda do mercado de trabalho, questões ambientais, elas vão no fulcro daquilo que nós chamamos de condição humana. Você acha que pode ter um boicote à IA generalizado? Já começou. Eu não sei a dimensão que ele vai atingir, não dá para saber. Mas a ponto de, se vocês viram no último encontro de Davos, eu fui só uma vez, né? Mas Davos é o lugar onde os bilionários do mundo vão discutir como eles vão resolver a pobreza para fazer os pobres ficarem mais pobres. Essa é a definição de Davos, tá? Pois bem, eu não sei se vocês viram nessa última reunião, o CEO da Microsoft dizendo o seguinte: olha, vocês precisam consumir os nossos produtos, o Copilot lá de IA, porque senão pode virar uma bolha financeira e pode gerar a maior crise do mercado financeiro da história dos Estados Unidos. Soa como uma chantagem para mim um negócio desse. Ou vocês consomem esse barato, ou essa bolha que nós criamos a propósito vai explodir, e aí vai. E o curioso é que se essa bolha explodir, ela vai essencialmente explodir nos Estados Unidos, principalmente. Ela não é igual à bolha do mercado financeiro de 2008, 2007. Ela é uma bolha centrada na economia do Silicon Valley, que hoje domina a economia americana. Tá? Porque se você tirar essas transações bilionárias dessas 7 empresas, o PIB americano está flat. O PIB americano não foi para lugar nenhum, porque eles não produzem nada ali, entendeu? Então, o que está acontecendo é muito curioso, porque a Goldman Sachs soltou um relatório na segunda-feira dizendo que até agora a indústria de IA não contribuiu em nada para a economia americana. Eles rodam dinheiro, eles rodam a financiarização, né? Então, a NVIDIA diz que vai dar 30 bilhões para a OpenAI agora, na última rodada de financiamento. Só que a OpenAI vai devolver os 30 bilhões comprando serviços e chips da NVIDIA, ou seja, não circula um tostão. Né? É um acordo cíclico, não tem dinheiro sendo trocado de mão. Tá? É uma coisa maluca. E é isso que está sustentando essa bolha. Mas uma hora ela pode explodir, porque na hora que algum grande investidor descobrir que não vai ter retorno, que não vai conseguir dinheiro de volta na magnitude do investimento que ele fez, é um grande investidor apertar o botão e se livrar desse investimento para a coisa desandar ali, né? E aí muda tudo. Porque se o mercado de ações entra numa outra espiral, a última desculpa do Trump de que o país é uma maravilha, né? Não sei se vocês viram, né? A ministra da Justiça, quando perguntada sobre por que ela não está interrogando, prendendo ninguém que está envolvido na lista lá do Epstein, ela falou, mas o mercado de ações subiu 20%, o S&P, assim, todo mundo, isso no Congresso, tá? Isso num hearing do Congresso. Eu assisto essas coisas há 30 anos, eu nunca vi nada igual. Ela xingando os deputados democratas, ela falando que eles são criminosos, são mentirosos, são não sei o quê. Eles têm o poder de impeach ela, né? Claro que os republicanos têm uma pequena margem, então é difícil, mas ela pode ser removida pelo Congresso, a qualquer momento. Por isso que os caras vão lá e suam, né? Toda vez que vão na frente do Congresso, eles têm que, né, se comportar. Nada, a mulher saiu atirando como se não houvesse amanhã, né? E o que nós vimos? A Inglaterra só prendeu o ex-príncipe herdeiro, só isso. O ex-embaixador dos Estados Unidos preso. E não vão ser só eles, a coisa só começou, né? Então,
o que você vê é que existe uma oposição na academia, na sociedade, só que a primeiro sinal de aglutinação que eu vi nesses últimos meses foi na questão dos imigrantes e na questão dos data centers. E eu acho que a questão dos data centers, o potencial dela é ainda maior, porque muita gente está sentindo os efeitos do desemprego né, sendo criado. E não é um desemprego porque a IA está fazendo melhor. É porque o CEO, o CFO, ele só está olhando em quanto dinheiro ele vai economizar. Porque ele tem uma demanda para investir em mais infraestrutura. Porque é quase uma competição do ouro, é quase uma mina de ouro que está todo mundo tentando achar quem vai ganhar o filão de ouro, entendeu? Só que não tem o ouro ali. Até agora, pelo menos, não tem.